bagunça que eu era, transformou em casa para em mim morar, e fez aqui o seu lar. E tudo que era escuro se tornou luz, tudo que era medo ficou na cruz, ali com Jesus. Pois ali em meio à dor, o seu olhar de amor me transformou e me deu muitos motivos pra sorrir. Então vem e toma o teu lugar dentro de mim, pois não existe outro além de ti, Jesus. Então vem, faz em mim pra sempre o teu querer. A ti entrego todo o meu ser, Jesus, meu amado. Você viu a bagunça que eu era e transformou em casa para em mim morar, e fez aqui o seu lar. E tudo que era escuro se tornou luz, tudo que era medo ficou na cruz, ali com Jesus. Pois ali em meio à dor, o seu olhar de amor me transformou e me deu muitos motivos pra sorrir. Então vem e toma o teu lugar dentro de mim, pois não existe outro além de ti, Jesus. Então vem, faz em mim pra sempre o teu querer. A ti entrego todo o meu ser, Jesus, meu amado. Só tu és meu amado, desejado do meu coração. Só tu és e mais ninguém, Jesus. Quero te ver, sentir o teu tocar e mergulhar no profundo do teu coração, me perder e me achar em ti, pois tudo que sou, os meus sonhos, quero te ver, sentir o teu tocar e mergulhar no profundo do teu coração.
Graça e paz, amados. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão nos acompanhando por esse vídeo. Que o Senhor possa estar falando ao seu coração nessa noite, uma noite especial para o povo cristão, uma noite em que comemoramos a Páscoa, uma data extremamente importante, né, de uma expressividade muito grande para o cristianismo. E mesmo diante de toda a situação que nós estamos vivendo esses dias, isso não nos impede de celebrarmos esse dia tão importante, mas de uma forma toda especial, com um entendimento que possa trazer-nos maturidade e que possamos nos aproveitar desse momento para desenvolvermos uma reflexão acerca do que significa a Páscoa para os nossos dias. Nesse dia tão especial, nós queremos entender como celebrar a Páscoa em tempos de pandemia. Como aproveitarmos esse momento que estamos vivendo de reclusão nos nossos lares e, à luz da palavra de Deus, que nós possamos colocar isso em prática nas nossas vidas. O texto que nós vamos ler como base está em Êxodo, no capítulo 12, que conta a história da instituição da primeira Páscoa, que o Senhor, orientando o seu servo Moisés, ele fala de como que seria isso, como que iria se proceder, né, a instituição, quais os elementos que seriam utilizados, a forma que seria utilizado. E tudo isso fala aos nossos corações, tudo isso nos traz um ensino para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, desenvolvendo aquilo que agrada o coração de Deus. Êxodo no capítulo 12, nós vamos considerar todo ele, mas eu queria ler apenas um versículo que se encontra lá no versículo 13, que fala assim, Êxodo 12, versículo 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Então nós percebemos aqui que, através da palavra de Deus, o Senhor falando diretamente a Moisés, instituindo essa ceia, este momento de Páscoa, esse momento de comunhão do povo judeu, ele vai estar estabelecendo uma promessa. E, como eu falei, a gente está comemorando hoje esse dia tão expressivo, tão importante para a vida de cada cristão, pois é uma oportunidade que nós temos de relembrar o maior de todos os sacrifícios e também relembrarmos, né, a maior de todas as promessas cumprida, quando que Jesus, o nosso Cristo, ele foi morto, foi crucificado, mas a Bíblia diz que ele não foi mais encontrado entre os mortos, pois ele ressuscitou. E mesmo em meio a essa pandemia, esse isolamento social, essa data da Páscoa, ela nos oportuniza um momento da gente celebrar ao Senhor e também um momento de refletirmos sobre essa instituição que Deus nos deixou, essa ordenança que Deus nos deixou, de estarmos unidos, confiantes naquilo que o Senhor poderá fazer e Ele já tem feito sobre cada uma de nossas vidas. Então o termo Páscoa no hebraico significa passagem. E isso também porque, como a gente leu aqui no texto, essa celebração da Páscoa, ela também relembra a noite em que a última praga foi lançada no território ali do Egito, né, sobre todo aquele povo do Egito. E o anjo da morte veio e feriu todos os primogênitos daquele ambiente, todos os primogênitos do Egito, desde os filhos até os animais. A Bíblia diz que todos eles foram acometidos pela morte e também marcou o momento em que o povo judeu foi liberto, a libertação do povo judeu. Então, naquela noite, a ordem de Deus para o seu povo foi de que todos deveriam permanecer nas suas casas. Eles deveriam permanecer nos seus lares, à espera do grande livramento, à espera do livramento divino que seria manifesto.
no meio do povo de Deus. E como mostra o texto que a gente está refletindo, Êxodo, em todo o capítulo 12, nós vamos encontrar toda essa história com detalhes e a gente consegue aprender cada vez mais sobre esse momento tão importante, não apenas como um dia qualquer, como uma data qualquer que se comemora, né, a Semana Santa, não, mas essa data, a Páscoa, é um momento muito importante para as nossas vidas. Jesus também celebrou esse momento com os seus discípulos. E eu acho mais importante é que ele não só celebrou, mas ele ressignificou esse momento, a ponto de torná-lo um símbolo de uma libertação ainda maior, a libertação mais ampla da nossa alma, a libertação do nosso espírito, uma libertação espiritual. E esse momento ele se configura como um tempo propício para reconhecermos a nossa impotência diante de situações incontroláveis, e é o caso que nós estamos vivendo, né? E também incompreensíveis. Então, esse momento ele se torna bastante propício para que a gente possa reconhecer que nós dependemos do Senhor. Assim como o povo de Deus, naquele momento, ali em Êxodo 12, eles estavam sofrendo, né, uma perseguição muito grande, mais de 400 anos, eles estavam sob o domínio do faraó, servindo ali, de certa forma, com um teor de escravidão, né? Eles estavam sendo explorados, sofriam demais, e Deus olha para o seu povo com um olhar de misericórdia e, usando a vida de Moisés, liberta o seu povo, né? Levando até faraó todas as formas como Deus falava. Deus chegava, falava para Moisés, Moisés ia lá, faraó orientava, falava com ele, e ele endurecendo o coração, até que chega esse momento em que nós estamos vendo aqui, que Deus manda todas as pragas, né? E aí, como a gente falou aqui da 10ª praga, a última praga foi o espírito de morte, que ia passar sobre aquele território, né? Sobre aquele reino. Então, esse é um momento que se configura também assim, propício, e também é um tempo de buscarmos humildemente ao nosso Deus, para que possamos entender os propósitos também de toda essa situação que a gente está vivendo, amados. Por isso que eu falei no início, né? É um momento da gente celebrar, sim, porque é uma data muito importante, que fala muito aos nossos corações, mas também é um momento de refletirmos sobre a nossa, de certa forma, a nossa impotência humana, e também refletirmos o quanto nós temos nos aproximado de Deus, o quanto nós temos buscado ao Senhor com relação a isso. Então, em Êxodo, no capítulo 12, a gente vai estar, de certa forma, destacando alguns ensinos para a nossa vida, e principalmente na situação que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos, acima de tudo, confiar no Senhor, porque Ele, como fez aqui nesse texto, como fez nessa passagem, Ele nos dará os livramentos necessários para que possamos vencer essa situação. E o primeiro livramento que a gente pode destacar aqui e entender é que o livramento de morte, ele depende da morte de um cordeiro. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque você vai analisar que a partir daqui nós vamos começar a entender que as coisas de fato estão no controle das mãos de Deus. Porque quando ele fala, o Senhor fala a Moisés, ele disse: Moisés, para que o meu povo seja liberto, sobretudo do espírito da morte, de toda essa mortandade que tem acontecido, né? E aí eu falo, atualizando a situação, né? Várias pessoas, a gente tem conhecimento de várias pessoas que estão sendo acometidas por essa enfermidade e estão perdendo suas vidas. E da mesma forma como aconteceu nesse episódio em que o espírito da morte iria passar novamente, levando diversas pessoas, Deus fala para Moisés uma solução. Ele disse: olhe, para que você receba livramento de morte diante dessa situação, você precisa sacrificar um cordeiro. E quando a Páscoa ela foi instituída, Deus ordenou isso para Moisés. E ele falou algo muito interessante. Ele disse: reúna toda a família nos seus lares e pegue um cordeiro, sacrifique esse cordeiro, e pegue o sangue desse cordeiro, e você vai aspergir nos umbrais
nas ombreiras das portas de cada casa. Isso será um sinal. No momento em que o anjo da morte, o anjo do Senhor, que estava com a responsabilidade de imprimir aquele decreto do próprio Deus, ele passasse por aquela casa, quando ele visse aquele sinal, quando ele observasse aquela marca, aquele sangue, ele passaria por sobre, ele passaria por cima dessa casa, ele não entraria, ele não teria acesso a esse ambiente. Como diz o texto que lemos aqui, né? Não haverá entre vós praga de mortandade. Porque naquele momento o sangue do Cordeiro havia sido derramado. E nós entendemos, amado, que não foi a vida do Cordeiro que livrou o povo. Foi a morte do Cordeiro que trouxe o livramento para o povo de Israel. Foi a morte do Cordeiro que foi um momento que trouxe o livramento para o povo judeu. Foi essa morte, esse significado, né, do símbolo da morte, que foi o sangue que foi colocado ali nos umbrais. Isso foi um sinal para que a morte não tivesse poder. Ou seja, passaria a morte ali, né? Mas a morte não chegaria àquela tenda, não chegaria àquela casa. Assim também somos libertos da morte. E nós somos libertos da morte pela morte de Cristo. Nós estamos tendo o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui falando com todos vocês, porque Cristo morreu primeiro. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele ressuscitou. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Não há outro. Então nós precisamos entender que para que pudéssemos experimentar dessa vida, deste milagre, nós precisaríamos ter um cordeiro que pudéssemos sacrificar. E o Senhor já providenciou esse cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Ele é o nosso cordeiro. E o livramento da morte também, amados, conforme o texto que a gente leu, né, o texto por inteiro, né, de Êxodo 12, nos versículos 7, 13 e 14, também fala que o livramento da morte depende de cada um de nós estarmos debaixo do abrigo do sangue. O sangue de Jesus. A libertação da morte depende não apenas da morte do Cordeiro, mas também do seu sangue aspergido ali nas ombreiras das portas. Nós precisamos estar debaixo do sangue de Jesus para sermos livres, para sermos salvos. A Bíblia diz que não há remissão de pecados se não houver derramamento de sangue. E Deus, o Senhor, sabendo disso, Ele orienta Moisés a ter essa atitude. Faça isso e com certeza vocês prevalecerão. Então a gente precisa entender isso aqui também, que não é o sangue de um cordeiro que pode nos purificar do pecado. Não é um simples cordeiro, mas é o sangue de um cordeiro, sim, sem defeito, sem mácula. Um cordeiro puro. E esse nós sabemos quem é. O sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse sangue tem poder. Esse sangue, sim, tem poder. E hoje nós não precisamos mais ter essa atitude de pegarmos um animal e sacrificarmos ele literalmente, porque a Bíblia diz que ele já levou sobre si. Ele já derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, e esse sangue tem poder. E é nesse sangue que nós precisamos confiar, é debaixo desse sangue que nós temos que nos encontrar, porque Ele, e nele nós somos remidos, nele nós somos comprados. O sangue do Senhor nos compra, o sangue do Senhor nos justifica, o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. Então, amados, a instituição dessa Páscoa, ela não está aqui por acaso. Essa mensagem, ela perdura até os dias de hoje, para que assim como eu, cada um de vocês que estão passando por essa situação difícil,
possamos nos apegar a essa segurança, a essa certeza de que o Senhor ele já providenciou esse cordeiro, o Senhor já imolou esse cordeiro, esse sangue já foi passado inclusive no madeiro, para que você e eu pudéssemos desfrutar da libertação e do milagre do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os que foram libertos pelo sangue, eles precisaram se alimentar também do cordeiro. E esse aqui é um ponto que faz toda a diferença na vida do cristão. O fato de nós estarmos aqui nessa noite evidenciando essa data, domingo de Páscoa, celebrando esse momento, reconhecendo a importância dessa data para nós cristãos, para todo o cristianismo. Isso não quer dizer que a gente deve parar por aqui, ou dar-se por satisfeito por aqui. Nós precisamos ir mais além, e o texto nos fala isso. Versículos 8 ao 12 vai falar exatamente sobre isso. Ele diz: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele, do cordeiro, nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça, os pés e com as fissuras. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Percebem que a orientação de Deus não é apenas nós estarmos esperando ou temos a atitude de pegarmos o animal, sacrificarmos o animal, pegarmos o seu sangue, passarmos nos umbrais das nossas portas. E eu posso até, de certa forma, contextualizar essa situação para muitas pessoas que estão me vendo hoje, que tiveram essa atitude. E não que eu esteja aqui a criticar alguém, porque eu não entro na dimensão da fé de ninguém, mas muitas pessoas estão tendo esse cuidado de pegar um óleo, não um sangue, mas um óleo, ungir os umbrais das portas, ungir todas as portas, janelas das suas casas. Amém. Se você crê nisso, amém, glória a Deus. Mas desde que você não fique apenas nessa prática. A Páscoa, ela fala muito mais além do que um simples ritual, mas ela fala de algo mais profundo. O povo precisava se alimentar desse cordeiro. Aqueles que foram salvos pelo sangue, eles precisavam se alimentar do cordeiro. Eles precisavam estar reunidos em família. É muito interessante isso aqui. E é uma situação que nós estamos vivendo hoje, uma realidade que você e eu estamos vivendo hoje. Agora nós precisamos aplicar isso de forma espiritual, mas com entendimento. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele se apresenta como sendo o pão da vida. Ele é o pão da vida. A Bíblia diz, quando ele estava falando a respeito da ceia do Senhor, ele fala: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então eles já estavam estabelecendo ou firmando isso, essa instrução que o Senhor havia dado há centenas de anos atrás. Quando Paulo escreve ali a instrução à igreja de Corinto, ele faz menção disso. Então, qual era o intuito que Deus estava fazendo? Qual era o intuito que ele queria imprimir na vida do seu povo? Em falar que precisaríamos ter essa atitude de sacrificarmos esse animal, passarmos o sangue ali, uma forma de marcarmos a nossa casa, mas
ele não se deu por satisfeito e disse: olha, vocês precisam se alimentar também da carne do cordeiro. Porque, inclusive, ele fala no texto aqui, o intuito era de que eles se fortalecessem para a caminhada. Porque Deus sabia que no momento que ele operasse essa intervenção divina, onde todos os primogênitos do Egito morreriam, ele sabia que naquele momento Faraó iria libertar o povo e eles precisariam estar fortalecidos para imprimir uma caminhada de saindo daquela situação de escravidão para a liberdade. E se nós aplicarmos isso para as nossas vidas hoje, amados, é exatamente isso que Deus está querendo fazer. Não literalmente isso, mas exatamente isso num contexto espiritual. Eu e você já temos o sangue de Cristo sobre nós. Você que confessou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, você desfruta dessa certeza de que o sangue de Cristo já lhe ungiu por completo. Já está sobre você por completo, não só nos umbrais das portas da sua casa, na janela, no seu veículo, não importa. Agora existe algo que é muito importante, você precisa também não só crer nisso, mas participar disso, ou seja, se alimentar dessa verdade. Guardar essa verdade no seu coração a ponto de você se alimentar e isso fazer parte literalmente de você, passar a participar da sua corrente sanguínea. Nós precisamos fazer isso, ter essa atitude. Então, os que foram libertos pelo sangue, eles precisaram também se alimentar do cordeiro, da carne do cordeiro. Aqueles que são salvos pelo sangue de Cristo, precisam se alimentar de Cristo. Porque só assim, amados, nós nos fortaleceremos. Só assim nós conseguiremos sair dessa situação de pandemia fortalecidos para caminharmos, para vivermos o pós-pandemia. Nós não devemos viver acuados nas nossas casas, crendo sim, aguardando sim, desfrutando sim da promessa, da libertação, do livramento, mas acima de tudo também nos alimentando desta verdade, para podermos caminhar, para podermos apoiar aqueles que se achegam a nós, que estão mais fracos do que nós. A Páscoa fala disso, amados, de uma empatia pelo nosso irmão. A Bíblia nos diz aqui que se uma família fosse pequena para um cordeiro, eles precisariam se juntar, 2, 3 famílias, se necessário fosse, e pegassem um animal, ou seja, eles tinham que compartilhar daquilo. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Você precisa ganhar isso no seu coração. Creia que essa promessa vai se estabelecer sobre a sua casa, mas também tenha a atitude de se alimentar dessa verdade, de se alimentar da palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que é o pão, que é o Cordeiro. É a palavra que nos garante isso, é a palavra que nos fortalece para caminharmos, para rompermos essa situação. Nós precisamos ter esse entendimento e celebrarmos a Páscoa em meio à pandemia. A partir disso, Ele é o pão que desceu do céu, diz a Bíblia. Ele é o alimento para a nossa alma. Ele é o alimento da nossa esperança. O pão simboliza o corpo de Cristo, como eu falei, e o vinho, o sangue, o vinho, Os elementos da ceia do Senhor, nós devemos nos alimentar desse corpo e deste sangue. Paulo, ele orientando ali em Coríntios, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e ceie, e coma. Ou seja, ele não quer que eu e você estejamos nos culpando por determinadas situações, mas Ele quer que você e eu analisemos a situação que estamos vivendo, que não é fácil, mas nem por isso nós deixemos de nos alimentar dEle. Só o Senhor nos fortalecerá para vivermos esses dias, amados. Então, celebrarmos a Páscoa em meio à pandemia é de extrema importância para a minha vida e para a sua vida. Você precisa entender isso. Celebre o Cristo que venceu a morte.
A Bíblia diz que ele venceu a morte. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz algo muito interessante. Eu queria compartilhar esse texto também com vocês. Apocalipse 1, 18, diz assim: e o que vive, ele falando a respeito dele, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. Então assim, nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e morreu. Nós estamos adorando a um Cristo que esteve morto e reviveu, e vive até hoje. Está vivendo agora. Porque a Bíblia nos diz isso, os evangelhos registram isso, ele ressuscitou. E Páscoa fala sobre isso, amados, sobre ressurreição. Ele passou, ou seja, a Páscoa é uma passagem, ele passou da morte para a vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, depois que Paulo instrui ali a questão da ceia, ele vai falar sobre algumas coisas com relação à questão da ressurreição de Cristo. E ele evidencia que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos também foram falsos testemunhas de Deus. Está tudo lá, 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, os cristãos ainda estão em pecado. Ainda estão vivendo em uma situação de pecado. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiam, ou os que dormiram no Senhor, vão perecer. Não tem a promessa da ressurreição, como o próprio Cristo disse, que se eu ressuscitei, vós também ressuscitareis. E por último, se Cristo não ressuscitou, nós, os cristãos, somos os mais miseráveis de todos os homens. E isso não é uma verdade, amados. O fato é que Cristo ressuscitou, e Ele vive, Ele reina sobre nós. Tudo está sob o domínio das suas mãos, tudo está no controle dEle. Como eu falei, Ele é o nosso Cordeiro Pascual, Ele é a nossa passagem, Ele representa isso para cada um de nós. É uma transição, ou seja, uma mudança de status. Nós precisamos entender que nele nós passamos da depressão, da ansiedade, para o equilíbrio emocional. Nele nós passamos do medo, da incerteza para a segurança. Em Cristo Jesus nós passamos da posição de enfermos para curados. Se nós crermos nesse Deus, se nós crermos no Senhor, se nós confiarmos na sua palavra, se nós nos alimentarmos dessa verdade, nós vamos exatamente viver isso. Nele nós passamos de pecador para perdoado. Nele nós passamos de perdidos para salvos. E nele nós passamos da morte para a vida. Essa é a certeza que temos, amados. Essa é a confiança que temos. Nós devemos confiar exatamente nisso tudo que falamos. Nós devemos confiar que Ele é tudo e que tudo Ele já venceu, para que você e eu sejamos mais do que vencedores. Precisamos confiar na palavra do Senhor. Precisamos confiar que o seu sangue, assim como foi em Êxodo 12, o sangue do Cordeiro sem mácula, que marcou aquelas casas e o espírito da morte não teve acesso, esse sangue, o sangue de Cristo, nos garante toda a vitória. O sangue de Cristo nos garante todo o livramento. O sangue de Cristo nos dá a vitória. Então nós precisamos entender isso e desfrutar dessa verdade. Em 1 João, no capítulo 5, a palavra de Deus nos diz algo muito importante para fortalecer a nossa fé. João fala assim, 1 João, capítulo 5, e o versículo 14 e o 15. E esta é a confiança que temos nele. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
Se Ele nos ouve, amados, é porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, o que nós precisamos fazer nesses dias? Confiar no Senhor, confiar que Ele nos prometeu o livramento, confiar que a sua palavra diz que praga nenhuma entrará na sua tenda. Se apegue a essa palavra, meu irmão, minha irmã. Se apegue, não viva um sofrimento, uma angústia, uma incerteza, não viva um medo. A Bíblia nos diz, em João também, nas cartas, nas epístolas de João, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós precisamos confiar no Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Faça essa decisão, tome essa decisão agora. Entregue toda a sua vida. Viva essa Páscoa de uma forma íntegra. Confie no Senhor. Celebre esse momento. A Bíblia nos diz em Êxodo que o povo se juntou em família e sacrificou aquele animal e, de certa forma, eles celebraram, fizeram um jantar ali, assaram aqueles animais e comeram aquela carne. Ou seja, eles estavam ali em comunhão, em ceia, se alimentando de uma verdade, se alimentando de uma esperança a qual eles tinham, que nós podemos viver essa verdade, podemos viver essa esperança. Então, amados, passe para Jesus. Entregue o seu coração a Jesus. Confie nele. Salmo 37 fala sobre isso. Entregue o seu coração a Jesus e encontre a paz que você tanto necessita. Eu acredito que essa palavra ela vai fortalecer o seu coração. Eu acredito que essa palavra ela vai trazer uma dimensão diferenciada para a sua vida. Que você possa desfrutar dessa verdade. Confiar na promessa de Jesus, confiar naquilo que Deus, o Senhor, instaurou, a primeira Páscoa e até os dias de hoje, que nós possamos confiar e viver de forma íntegra a Páscoa, essa passagem das nossas vidas para o Senhor. Nós queremos orar nessa hora, queria convidar você a fechar seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos ouvindo, desfrutando, nos alimentando dessa palavra, nos alimentando do Cordeiro, para fortalecermos a nossa fé nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Feche seus olhos, ore comigo. Bendito Deus, soberano Pai, nós estamos aqui nessa hora para te agradecer pelo seu cuidado, te agradecer pelo seu favor que tem sido derramado sobre cada um de nós. Pai, nós te pedimos pela vida daqueles que estão nesse momento enfermos, em uma unidade de tratamento intensivo, que estão, meu Deus, talvez entre a vida e a morte, mas que o Senhor é poderoso. O Senhor derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, e esse sangue tem poder, e nós queremos orar, clamando, porque como disse a epístola de João, esta é a confiança que temos em Ti, de que se pedirmos alguma coisa segundo a Tua vontade, Pai, então nós estamos aqui orando, pedindo seja feita a Sua vontade, Pai, assim na terra como é no céu, e nós queremos trazer essa realidade do céu à terra, Senhor, e nós, através da Tua palavra, temos esse conhecimento de que no céu não há choro, no céu não há dor, no céu não há enfermidade, no céu só há um desfrute de uma paz, de uma confiança, de uma convicção, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor esteja agora trazendo essa realidade para dentro dos nossos lares, Senhor. Pessoas que estão agora, Pai, amarguradas, que estão agora, Pai, entristecidas, que estão com crises de ansiedade, que estão depressivas, Pai, em nome de Jesus, que o Teu sangue possa vir agora, meu Deus, e tocar cada um desses que estão nessa situação. Visite cada lar, cada família que essa oração está tendo acesso agora, Senhor.
mude o quadro, que eles possam experimentar uma Páscoa na íntegra, que eles possam passar da situação em que eles estão vivendo agora para uma situação melhor, que eles possam experimentar a ressurreição de Cristo e que eles possam ter essa oportunidade de ressurgirem, Senhor, após essa situação tão difícil que toda a humanidade está vivendo. Que nós possamos entender e aprendermos como celebrar a Páscoa em tempos de pandemia. Nos ajude, Pai, nos fortaleça, seja conosco, seja com cada pessoa, cada decisão que alguns agora estão tomando de entregar o seu coração ao Senhor, de entregar a sua vida, Pai, nas Tuas mãos. Que o Senhor esteja agora, meu Deus, escrevendo o nome dessas pessoas no livro da vida e apagando no livro da culpa. Pai, nós oramos agradecidos porque o Senhor, como dizem Hebreus, é galardoador daqueles que o Te buscam. Que o Senhor esteja nos abençoando com toda sorte de bênçãos. Nós oramos, Pai, e Te agradecemos no nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Seu Filho bendito, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja alcançando cada coração que estão nessa hora de luto, que estão nessa hora enfrentando essas situações tão difíceis, Pai, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.